Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos falar sobre a lição de número 8, fala sobre a batalha contra Ai. Então o texto do dia que diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A síntese da lição diz assim: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. O nosso texto bíblico está lá em Josué, capítulo 17, ou melhor, Josué, capítulo 7, versículo 1 ao 11, do versículo 1 ao 11. Estou abrindo aqui na Bíblia que está no celular, que diz assim: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Diz assim o texto: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Camim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhes: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a cidade de Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-lhe desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, se deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar o povo o Jordão para nos dardes nas mãos dos amorreus para que fazerem perecer? Tomara que nos contentáramos ou ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e a todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhe tinha ordenado. Até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então esse aqui é o texto de Josué que nós vamos falar hoje, nessa lição que é a batalha contra Ai. Eu quero fazer um comparativo já com o Novo Testamento, vai ser algo rápido, para que a gente possa entender e tentar praticar nos dias de hoje. Por isso que é importante você ler a lição, porque eu vou fazer um comparativo rápido. Então diz aqui, o primeiro tópico é derrota em Ai. Então os homens ali eles foram derrotados por causa do quê? Por causa do pecado. De um homem eles foram derrotados. Né? Deus ele tinha falado para o povo e a guerra que ia ter vitória. Porém, naquele momento tinha um homem ali que estava em pecado. E tudo por causa deste homem, o povo ali perdeu aquela batalha naquele momento. Está lá em Josué capítulo 8, do 1 ao 4, que diz assim: mas o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. Então está lá também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, no versículo 24 ao 25, que diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há um de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
não poder servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, porque é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Então, o pecado de Acã, né? Foi essa desobediência, né? Então Jesus ele respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Acã, ele viu as maravilhas que Deus fez no meio do povo de Israel. Mesmo assim, ele não tinha ainda nascido de novo. Quando ele teve a oportunidade, foi lá e fez tudo de errado. E o povo sofreu por causa dele. Uma derrota. Lá no subtópico 3, os israelitas sofreram um golpe significativo. E agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. E depois de Jericó, tiveram um tempo e entraram nessa batalha em Ai e perderam. E nesse tempo aqui, os povos que estavam nas guerras tinha uma certa disputa entre as divindades. Então quer dizer, os outros povos iam achar o quê? Que o povo ali em Ai, o Deus dele ia ser também forte, e o de Israel mais fraco, ou do povo hebreu que seja. No Novo Testamento, está lá em capítulo 7, do 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e a não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a nossa vida não é muitas nossas palavras. Lógico que nossas palavras têm que ser boas, né? Tem que ser de otimismo, tem que ser de vitória. Mas as nossas atitudes também tem que ser da mesma forma. E dentro do que aquilo que Cristo nos ensinou. Motivo da derrota. Isso aqui já é o segundo tópico. O motivo da derrota é o pecado. A gente não cumprir aquilo que Cristo nos ensinou, né? Então a reação de Josué diante da derrota foi buscar a face do Senhor. Então isso aí tem que ser nos tempos de hoje, né? Estamos no tempo da graça. É da mesma forma, a gente tem que buscar a presença de Deus e verificar aquilo que está errado, corrigir o que está errado, confessar nosso pecado. Deus, ele é bom, ele perdoa. A gente querer fazer o que é certo. O subtópico 2 diz: Acã toma do anátema. Quer dizer, Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas. Precisava ser tirado. Lá no Novo Testamento, no Hebreus, no livro, a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: é por isso que a Bíblia nos recomenda a nós, cristãos, deixarmos do lado todo o pecado, embaraço que tão de perto nos rodeia. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Subtópico 3 diz: a ira do Senhor se acendeu. Quer dizer, eles quebraram um pacto que fizeram
com Deus, porque eles representavam o povo, era como se tivesse sido um povo só, e não podia ter pecado ali no meio. Um novo memorial a ser erguido ali no Vale de Acor. Ali foi levantado um memorial para o povo se lembrar, né, e não cometer mais nenhum tipo de erro daquela forma. As consequências daqueles erros ficariam para sempre na lembrança do povo. Está lá em Josué capítulo 22, versículo 20. No subtópico 3, diz assim que Deus entrega a cidade de Ai. O inimigo já estava confiante, né? Queria ganhar a batalha novamente. Mas Deus, ele é um Deus de maravilhas, deu estratégia a Josué e eles ganharam essa batalha. A estratégia de Deus é diversificada. Os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12 mil mortos. E assim como Moisés, quase 4 décadas antes, levantou a sua vara para Israel prosperasse na peleja, agora Josué, por seu turno, deveria levantar a sua lança e fazê-lo permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. O Novo Testamento diz assim lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 58, diz assim: Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí a gente já chega na conclusão. Eu tentei fazer um comparativo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, para que a gente pudesse aplicar isso aí na nossa vida, no dia de hoje. Né? Então já vem a conclusão aqui do autor dizendo assim: aprendemos nesta lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso o anátema foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente. E os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Que Deus abençoe a todos aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Com Deus.